Olá, como estão? Espero que bem. Hoje venho falar de um assunto que muito percorre as perguntas dos alunos e algumas pessoas sobre a filosofia clínica, que é sobre o inconsciente. Mas claro que aqui eu vou falar a partir de uma perspectiva da psicanálise. Sim, esse mesmo vídeo, podcast, está escrito, vai ficar muito parecido. Outra expressividade, né? Aqui é falada, mas está escrito no blog da Epocare, um texto que é o qual até que eu escrevi, que eu vou usar aqui como base, como roteiro para poder usar aqui no YouTube e nos podcasts aqui para falar sobre a questão do inconsciente. Mas eu não vou falar somente aquilo que eu penso do inconsciente, mas vou falar apoiado num livro, uma tese de doutorado, que é da Denise Maria de Oliveira Lima, que se chama Diálogo entre a Sociologia e a Psicanálise, o Indivíduo e o Sujeito. Então, é a partir dessa referência que eu vou falar sobre o inconsciente. Então, ela escreve, né, que a psicanálise, nesse livro, que a psicanálise representou, segundo Freud, no texto Uma Dificuldade da Psicanálise, a terceira ferida narcísica da humanidade, sendo as outras duas uma provocada por Copérnico, ao descobrir que a Terra não era o centro do universo, e a outra por Darwin, ao dizer que o homem barra ser humano procede da escala zoológica e não de Deus. A psicanálise, com sua terceira ferida narcísica, derrubava a razão e a consciência do lugar inabalável em que se encontravam, ao fazer da consciência um mero efeito de superfície do inconsciente. A consciência, então, não é lugar da verdade, mas da mentira, do ocultamento, da ilusão, da distorção. A determinação do inconsciente, diz ela, quer dizer o seguinte: longe de sermos senhores do nosso pensamento, somos habitados por outro que pensa em e por nós. Nossas escolhas também são determinadas inconscientemente. E se não somos livres, é a partir desta constatação da não liberdade que fundamos a sua possibilidade. Ou seja, ao aceitar o desafio dessa liberdade restritiva, podemos determinar algo de nosso destino, com responsabilidade e certa liberdade, sendo que esta última é conquistada até aqui as palavras da autora. Então, agora eu quero trazer duas questões a respeito disso que ela traz, né, nesse capítulo, nessa parte do livro. E as duas questões são: uma é sobre a descoberta, entre aspas, do inconsciente, e a segunda é sobre essa tal liberdade a partir da noção restritiva de não liberdade. Bom, agora vamos pensar juntos aqui. Então, dentro das feridas narcísicas que coloca Freud naquele livro que ela mencionou ali, né, no sentido de afrontar e derrubar o nosso valor maior com pessoas autônomas, autodeterminadas, com autodomínio, através da razão, portanto, ferir quase mortalmente o nosso egocentrismo. As duas primeiras feridas, as quais ela menciona, são do campo da ciência. Uma da física, que é a questão do Sol como centro do universo, e outra da biologia, que é a questão do evolucionismo. Tanto a comprovação de Copérnico quanto a de Darwin se dão no âmbito da ciência, experimentações, de hipóteses, que têm como juiz último o real. Mesmo que ambas as feridas, essas, né, narcísicas, que Freud coloca, de Copérnico e Darwin, ainda sejam combatidas e se deu no maior grau essas feridas no âmbito da religião, mais do que do senso comum, e que mesmo que elas sejam combatidas ainda hoje, não só por pessoas comuns, mas mais por religiosos, ortodoxos e negacionistas da ciência, dos fatos em geral, esse combate que eles fazem não nega nem apaga os fatos de que o Sol é o centro do universo e de que o evolucionismo é a explicação, né, da nossa humanidade. Somos criaturas não que viemos a imagem ou semelhança de algum Deus, mas temos ancestrais
né, ancestrais animais, tanto quanto nós somos. Então, nesse sentido, as 3 feridas narcísicas que Freud quer colocar, e os seus seguidores querem colocar, como uma descoberta, ao lado de 2 descobertas da ciência, essa descoberta, entre aspas, do inconsciente, ela não é científica como as outras. Não há como provar a existência do inconsciente, como se prova as outras 2 descobertas. Não há como experimentar a descoberta do inconsciente. Não tem uma tecnologia para isso, como as outras 2. O que se tem na descoberta do inconsciente é uma teoria explicativa do real, a partir das regularidades observadas muito atentamente, pormenorizadamente por Freud. Mas isso se chama indução. Através de regularidades, chegar a uma conclusão universal ou geral se chama indução. E a indução não prova uma verdade, nem um conhecimento geral e universal para todos. A indução afirma que, dadas tais e tais regularidades, pode chegar a essa conclusão. Em termos lógicos, a indução tem validade exata na proporção da totalidade dos fatos observados, né, ou constatados. Uma indução, já Edmundo Husserl já falava isso lá, antes do seu livro das ideias, nas investigações lógicas, que uma indução funda no máximo a probabilidade de algo, e não a sua própria verdade, nem a sua própria validade geral e universal. Então, obviamente que a psicanálise foi uma ruptura na forma de pensar as questões existenciais humanas, foi um novo paradigma, quase como Thomas Kuhn coloca na estrutura das revoluções científicas, é uma coisa revolucionária a psicanálise, considerando esse momento histórico e a genialidade de Freud. Então ela realmente é uma ruptura na forma de pensar as questões essenciais, mas ela não fundou uma verdade, como as outras 2 feridas narcísicas fundaram. É claro que essa novidade do inconsciente e das outras teorias freudianas sobre o comportamento e o inconsciente e a capacidade de Freud da escrita sobre a psicanálise, ele foi muito profícuo, né, a respeito da escrita, muito apaixonado pela escrita e cientificamente no sentido de rigor lógico e explicativo muito forte. Ele formou uma teoria que tem o corpo, tem força e foi um divisor de águas em como até hoje, em dia, as pessoas se veem e percebem a si mesmas. Mudou a maneira de as pessoas se identificarem consigo mesmas. A ponto de que muitos autores de outras disciplinas usaram o conceito do inconsciente como uma explicação de suas questões e seus âmbitos de pesquisa. Então, realmente foi revolucionário. Por exemplo, Lévi-Strauss, né, na sua antropologia, usa a teoria do inconsciente para explicar questões da realidade da sua teoria antropológica e estruturalista. Então, é impressionante a teoria do inconsciente, mas isso não é prova da sua verdade. O inconsciente não é um fato. É uma teoria explicativa muito forte, que nas observações, segundo a perspectiva de quem acredita no inconsciente, acaba por elucidar alguns fenômenos à luz dessa teoria. Mas, no entanto, isso também acontece com qualquer outra teoria que, de alguma forma, interprete o real. Se a gente se colocar na lente, por exemplo, entre aspas, do inconsciente, obviamente que encontraremos elucidações sobre o real, sobre o comportamento humano. Mas isso acontece com qualquer teoria filosófica, sociológica, né, que tenha força mais robusta. Nós vamos acabar tendo essa impressão se a gente olhar o mundo através de certas teorias filosóficas ou sociológicas. Por exemplo, nós podemos perceber as relações humanas, né, entre os seres humanos através de várias teorias filosóficas ou sociológicas. Podemos tentar perceber e ler as relações humanas através das virtudes aristotélicas ou através das relações de poder do Estado
como Hobbes, ou como uma luta de classes, como Marx, ou como um contrato social implícito, como Locke, e outras teorias filosóficas ou sociológicas, podemos perceber e tentar ler as relações humanas através dessas lentes. A natureza humana também. Podemos ver a natureza humana pela lente, entre aspas, do Jean-Jacques Rousseau, que é onde todos nós somos bons por natureza e é o social que nos corrompe, né? Ou também através do John Locke, de novo, onde nós somos uma página em branco que vai ser construída e escrita a partir da nossa experiência com o mundo. Todas essas teorias explicativas do real, do ser humano, do comportamento da sociedade, vão nos dar explicações plausíveis de como funciona o real, ou o ser humano, ou a sociedade. E podemos, inclusive, através delas, né, das suas lentes, compreender o que se passa na realidade. Isso é um fato, assim como pelo inconsciente também. Mas qual tem a verdade absoluta sobre as relações humanas, sociais e éticas do ser humano? Bom, aí é que as coisas complicam. E o mesmo acontece com a psicanálise e as outras teorias para compreender o comportamento humano. E isso não é desmerecer a psicanálise, mas é colocá-la em seu patamar, um pouco mais abaixo do que pretendia Freud e seus seguidores. Porque há muitas outras teorias explicativas sobre o comportamento humano e que não partem do inconsciente e também são esclarecedoras a respeito do comportamento humano. Já dizia Sócrates que a quantidade de pessoas que acreditam em uma coisa não torna essa coisa mais verdadeira. E nem ao contrário, quando poucas pessoas acreditam em algo, torna isso uma falsidade. Bom, essa é a primeira questão, a respeito da descoberta do inconsciente. Não é uma descoberta científica, como as outras feridas narcísicas, quando se coloca no mesmo patamar. Importante, penso eu, deixar isso claro. A outra questão é sobre a liberdade, né? A questão sobre a liberdade a partir da noção restritiva da não-liberdade, porque não somos livres no momento em que somos determinados pelo nosso inconsciente, nossa consciência, nossa razão é serva do inconsciente e se derruba toda a partir daí se derruba toda uma estrutura de pensamento racional e consciente que vem desde os gregos antigos até Freud. Então, isso quer dizer que nós primeiro temos que aceitar, na teoria do inconsciente freudiano, o inconsciente como um fato, que ele é que comanda a nossa consciência e a nossa razão, para depois então podermos trilhar a saída de sermos servos dele. Muitas religiões e filosofias já declararam isso antes na história. Epiteto mesmo dizia que temos que aceitar, em primeiro lugar, a força dos fatos externos a nós, com uma resignação positiva de que tudo o que acontece, acontece por obra de Zeus. Uma resignação inicial. Não temos poder sobre os fatos externos porque tem uma força maior sobre eles, que é a ação de Zeus. No próprio manual de Epiteto, se não me engano, no parágrafo 8, ele diz assim, eu vou ler aqui como está. Não busques que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queira que aconteça como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Essa é a tradução do grego antigo direto, do grego antigo do professor Aldo Dinucci. Então, não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queira que aconteça como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. Essa resignação inicial é uma estratégia de quase toda a filosofia transcendente ou religiosa, ou próprias religiões. Ela serve para que paremos de nos debater em vão contra o inevitável e partirmos dele, né, do inevitável, para podermos conhecer e agir em cima daquilo que realmente está sob nosso controle ou poder. Em muitas dessas filosofias ou dessas religiões, acontece que eles têm que explicar como funciona essa relação de determinação cósmica ou divina com a liberdade humana, o que torna elas muitas vezes complexas e muitas vezes contraditórias. Mas não necessariamente elas têm que ser contraditórias, mas a partir disso elas complicam muito antes de simplificar. E uma simplificação inicial, por exemplo, para uma teoria dessas, em que primeiro temos que aceitar
né, um fato do inconsciente, ou um fato religioso, ou um fato transcendente, para depois, a partir disso, podermos trabalhar pela nossa liberdade, uma simplificação de uma teoria dessas seria simplesmente não aceitar essa teoria. Pronto, se eu não acredito em Zeus, ou em qualquer outro ser divino, ou se não acredito no inconsciente, eu não preciso me preocupar em explicar essa possível contradição e acabo também achando outros caminhos, também nada fáceis, de justificação do real e daquilo que eu posso e que não posso controlar e da minha liberdade. E nesse ponto, isso é importante que a gente colocar. A crença em Zeus, a crença no transcendente e a crença no inconsciente são a mesma coisa, são crenças, porque não são fatos. Nós já botamos isso, a diferença entre crença e fato. Fato, morremos. Crença, vida após a morte. Há várias crenças sobre vida após a morte, mas há um fato, a morte. Então, o transcendente, o divino e o inconsciente são crenças, no mesmo patamar. Como crenças, podemos não crer. Não podemos não crer na gravidade e por isso começar a flutuar. Isso não é uma crença. Pode ser uma crença epistemológica, mas que não muda o fato. E o fato de não acreditar nisso não me torna diferente em contato com a gravidade, por exemplo. Agora me torna diferente se eu acredito ou não, se eu aceito ou não uma crença. Essas teorias, de alguma forma, são fideístas. Dependem da nossa fé. E fideístas no sentido da crença sem provas, sem contestação, sem crítica alguma, negacionista de qualquer prova, entre aspas, em contrário. E não estou dizendo que isso seja mal, mas são as características do seu fideísmo. Essa liberdade restritiva psicanalítica é uma teoria fideísta, tanto quanto qualquer outra terapia do comportamento humano que não sejam psicanalíticas, inclusive filosóficas, como Dasein e Heidegger. Se eu vou fazer uma Dasein análise, eu vou ter que acreditar que o ser humano se constitui como o Dasein heideggeriano. É uma crença. Mas como não são fatos da realidade essas crenças, mas interpretações desses fatos, em alguma medida temos que acreditar fideisticamente que é assim o que é assado. Eu, na filosofia clínica, acredito que cada pessoa, indivíduo, sujeito, como queira chamar, é singular em seu aspecto mais íntimo e básico, na sua estrutura interna. Eu acredito nisso. Como posso provar isso? Qual instrumento experimental que corrobora a minha crença numa estrutura interna? Não tenho. Mas esse é o quinhão da aposta, da adesão a uma crença que até tem regularidades no comportamento humano. As pessoas não acreditam do nada. Tem regularidades que apoiam essa crença. Muito se fala, por exemplo, hoje sobre respeitar as diferenças, o singular, elogiar o idiosincrático. Mas prova mesmo com P maiúsculo sobre a singularidade, a estrutura interna, eu não tenho. E nem a psicanálise tem sobre o inconsciente. Então, obviamente que através das nossas observações regulares sobre nós mesmos e sobre outras pessoas, o inconsciente aparece, entre aspas, né? Quase uma contradição, o inconsciente aparece. Claro, mas poderia ser usado ou com outras nomenclaturas ou visto de outra forma que não através do inconsciente esses mesmos comportamentos. Se não aceitarmos as profundezas do inconsciente como algo obscuro, inacessível a nível consciente e racional, podemos ver, por exemplo, que muitas vezes nossas inconsciências, entre aspas, se apresentam a nós em uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre nós mesmos, seja com a gente mesmo, seja com uma terapia. E que muitas vezes, se não quase em sua totalidade, ao contrário, o inconsciente está muito perto de nós, inclusive com nossa anuência. Ou seja, nós sabemos, de certa forma, aquilo que não queremos que seja consciente, ou que venha à tona. Temos um certo controle, entre aspas, sobre nossa própria inconsciência. E eu digo isso porque é isso que aparece, exatamente assim que aparece na filosofia clínica, né, na minha experiência como terapeuta. Não tem profundezas do inconsciente. Pela terapia da filosofia clínica, percebemos que as coisas estão muito à nossa mão, inclusive essas tais inconsciências. Bom, então finalizando. Fernando, então quer dizer que a filosofia clínica está certa e a psicanálise está errada? Não, não.
Não, nada, né? Nem perto disso. Mas é importante, penso eu, colocar que a psicanálise não tem uma supremacia que ela mesma se colocou sobre a identidade interna do ser humano e que seus seguidores também colocaram, né? E que a história assimilou e fortaleceu e influenciou gerações até hoje. A psicanálise, a filosofia clínica, as psicologias, terapias filosóficas e outras são todas opiniões fundamentadas, justificações indutivas. Nenhuma delas carrega a autoridade suprema da verdade ou do conhecimento sobre o comportamento humano. Bom, então esse é o recado de hoje, né? Falando um pouco sobre o inconsciente. Fica em aberto agora como que a filosofia clínica trabalha, né, essa questão na sua terapia, e já vou adiantar que vai ser aí motivos de outros vídeos, mas que eu vou ter que pesquisar mais para dizer uma coisa mais robusta aqui, que é o conceito de intencionalidade filosófica. Essa é uma das respostas, que é outra forma de olhar o comportamento humano através de uma outra perspectiva, sem que seja o inconsciente. Bom, esse é o recado de hoje. Se gostaram, compartilhem. Se não gostarem, deem like. Se não gostarem, pode dar o dislike, não tem problema. Podem fazer críticas, sugestões, comentários, ajuda bastante. A compartilhar ajuda bastante, a divulgar o canal, a filosofia clínica e suas questões chegarem a mais pessoas. Tá bem? Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.